Olá, como vai você? Espero que esteja bem, que essa mensagem chegue ao teu coração nesse início de semana nova, de novas oportunidades, de momentos especiais, certamente. Bem, eu vim aqui fazer um comentário, né? Estou me vendo na obrigação de comentar alguma coisa para aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, que me seguem nas redes sociais, que me acompanham na literatura que eu produzo. Bem, na última semana eu percebi que no movimento espírita, de uma maneira geral, algumas pessoas se incomodaram e ficaram bem perplexas quando se depararam com os dados, né, do último censo do IBGE, que davam conta de que o número de adeptos ou de seguidores do espiritismo havia diminuído. E a gente precisa fazer algumas reflexões assim, um pouco mais racionais e ponderadas acerca dos números que o IBGE traz para nós que nos dizemos espíritas. Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que muita gente se diz espírita ou se diz católico e não é nem católico nem espírita. Eu me recordo que, antes de me tornar espírita, na infância, na adolescência, perguntavam para os meus pais qual era a religião deles, então eles repetiam assim automaticamente o que a maioria das pessoas do meu círculo ali repetia. Eu sou católico apostólico romano, mas nunca foram à igreja. Eu não me lembro na minha vida de os meus pais me levarem à igreja. Eu fui à igreja sozinho por uma busca minha, já na infância, aos 9 anos de idade. A escola em que eu estudava, o Lions Clube de São Vicente, aos domingos o pátio da escola era adaptado e se tornava uma igreja, então eu ia sozinho. Eu me recordo que nos domingos eu pedia para minha mãe, né, para ir à missa, e ela deixava. Depois eu passei até a cantar no coral da igreja, no pátio da minha escola. E a gente observa hoje muita gente também cumprindo esse papel, digamos assim, de uma política com relação a Deus para se manter dentro de um padrão social. Muita gente se diz católica e não é católica. Muita gente se diz espírita e não é espírita. Mesmo tendo diminuído o número daqueles que supostamente eram, então quem largou o espiritismo não era espírita. Porque ser espírita, né, como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é fácil ser espírita, mas a gente percebe que as pessoas fazem afirmações para se manterem dentro de um contexto socialmente aceito. Então, se eu me digo evangélico, eu estou dentro da minha visão de mundo e de religião e de Deus e vou anunciar para o mundo que eu sou evangélico. Ser evangélico ou ser espírita ou ser católico não significa nada. O mais difícil é ser cristão. E a gente percebe que em todas as religiões são muito poucos aqueles que são cristãos. Mas como eu estou dentro do meio espírita, escrevo nesse universo para crianças, jovens e adultos, né? Adultos, não apenas nesse universo, mas muitas coisas, a maior parte das coisas que eu produzi até agora foram para esse universo espírita. E aí eu percebo muito claramente, né, que ser espírita é diferente, né, de você falar que é espírita, né? Uma pessoa que é espírita, ela não faz arminha, né? Uma pessoa que é espírita, ela não é homofóbica, ela não é racista. Ou ser espírita é ensaiar, dar passos para se tornar um dia uma pessoa cristã, de fato, uma seguidora do Cristo, que é a proposta do espiritismo, é a proposta do catolicismo, do protestantismo, enfim, das religiões ditas cristãs. Mas as pessoas não percebem que o espiritismo, já me ensinaram isso, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque a doutrina espírita, ela traz uma mensagem de entendimento com relação às leis naturais. Então, as leis naturais são leis que regem a vida. Elas não podem ser modificadas, independente de eu ser católico, espírita, protestante, budista, judeu.
Então a questão é muito mais complexa. Não se trata de ser espírita, se trata de ser cristão. Eu, particularmente, não me senti nem um pouco incomodado com as informações do IBGE. Não é? E não vou ficar aqui procurando responsáveis. Né? A gente sabe que a prática espírita é uma prática ainda de pessoas que agem com um determinado coronelismo, donas de centro espírita. Quando chega alguém com condições de colaborar ou que ameace na cabeça dessas pessoas a posição que elas ocupam, né, de dirigentes de casas espíritas, elas já tratam logo de isolar. Ninguém pode vir com uma ideia nova, com uma proposta nova que as pessoas não aceitam. O novo assusta as pessoas. Então é claro que tem, dentro das próprias grandes instituições que regem o movimento espírita, tem ali pessoas que só é a dança das cadeiras, são sempre os mesmos. Não é? E é o tempo que nós estamos tendo hoje, esse momento é assim. Então, melhor que cada um faça a sua parte. Eu estou procurando fazer a minha. Eu não quero ser presidente de centro espírita, nem de nenhum órgão dirigente de movimento espírita. Eu tenho muito trabalho para lidar com as minhas mazelas, com os meus erros, com os meus defeitos, para pensar ainda em administrar alguma coisa. Então, a gente não precisa ficar caçando bruxas para dizer que o número de espíritas diminuiu, porque o movimento espírita está fazendo isso ou aquilo. Em primeiro lugar, é difícil ser espírita, né? Eu peguei o livro do Leon Denis ontem, um deles, né? É o livro que se chama No Invisível, está até aqui comigo, para reler essa obra. E aqui, logo no comecinho, o Leon Denis diz assim: o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele, né? O que o homem faz do espiritismo. E a gente percebe que o que fazem do espiritismo hoje ainda não é a compreensão total do que o espiritismo propõe, né? O espiritismo não propõe o passe como a base da mensagem espírita. O espiritismo propõe a nossa melhoria, né? Por isso que o Espírito Verdade diz: espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. No capítulo da instrução é difícil, né? Como é que é difícil ser espírita? Porque, em primeiro lugar, hoje, dentro da sociedade, daquilo que a gente está acompanhando em termos de leitura e tudo mais, quem é que vai querer ler um livro desse aqui, olha, do Leon Denis? Tem 440 e poucas páginas. Quem é que vai querer ler? As pessoas não querem ler. Dá trabalho ser espírita. É mais fácil eu ser dirigido ou entender que Jesus já lavou os meus pecados na cruz. Isso facilita muito e não me dá trabalho. Faz com que eu permaneça numa posição acomodada. Jesus já levou os meus pecados, eu já estou salvo. Porque dá trabalho pensar. Dá trabalho raciocinar. Então nós terceirizamos a nossa fé. Nós terceirizamos uma série de situações que nós acreditamos que não precisamos perder tempo com isso. A gente precisa perder tempo com as coisas do mundo para podermos ser felizes, supostamente. E vale a pena a gente se perguntar: qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Deus é o nosso fim ou Deus é o nosso meio? Se Deus é o fim para nós, nós devemos viver com mais espiritualidade. Mas se Deus é o meio, nós vamos nos utilizar de Deus ou de falar sobre Deus para obter as coisas que me tragam satisfação material. Então, foi Deus que me deu, foi Deus que me concedeu. Então, existe esse discurso que quanto mais a minha prosperidade, ela está vinculada a esse vínculo com o Deus que é o meio, ele não é o fim. E a gente precisa aprender e entender que Deus deve ser o nosso fim. Mas onde é que está esse Deus e esse fim? Está justamente no nosso próximo. Justamente naquelas pessoas que são diferentes. Então, se eu não tenho coerência com a minha vida pessoal e profissional, não é? Se eu tenho um olhar seletivo para as coisas que me interessam, se eu discrimino a quem quer que seja, fica bem difícil. O espiritismo que nós dizemos seguir, ele precisa ser visto na nossa conduta.
Errar todo mundo erra, eu já errei, eu caí, eu tropeço, certamente vou errar novamente. Mas esse esforço diário que a gente deve fazer para se levantar, para se perdoar, não é? Não procurar validação pela opinião dos outros, ou do pastor, ou do padre, ou do dirigente da casa espírita, porque no final das contas, a nossa conversa é sempre com Deus. Então o movimento espírita, ele é o retrato dos homens da atualidade, não é? Homens egoístas, que tomam as instituições para si mesmos, que não abrem espaço para os jovens, que não abrem espaço, não privilegiam a evangelização. E aí muita gente olha para o número do censo, do IBGE, e fica assim, ai meu Deus. Essa é a realidade hoje. Então, creio eu, e na minha cabeça funciona assim, se o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é porque independente de eu ser católico, protestante, ou seja lá qual for a denominação, eu agir com respeito às leis naturais que o Espiritismo traz, não é? A reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, são tantas as bênçãos e o consolo que o Espiritismo traz, não importa se existam mais católicos ou protestantes. Se esses católicos e protestantes estiverem vivendo dentro dessas leis naturais, embora é evidente que eles não aceitem reencarnação, etc., mas isso é outra conversa, o mais importante é que a gente tenha lucidez para fazer o nosso melhor, com rótulo religioso ou sem rótulo religioso. E um dia, já que o Espiritismo é o futuro das religiões, não com o nome Espiritismo, mas com Deus, com a nossa referência, porque as leis de Deus, não é, são imutáveis, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo de Jesus é: eu não vim destruir as leis, mas dar cumprimento a elas. O Espiritismo também não veio destruir as leis, porque ele é o cristianismo redivivo, mas ele também não veio fazer proselitismos, encher a nossa casa, o nosso movimento espírita, de pessoas como se nós precisássemos disso para validar a nossa fé. A nossa fé não precisa ser validada pelo número de adeptos. Ela se trata mais de um convencimento pessoal que a gente deve carregar no nosso coração. É isso que eu penso. Não me preocupo se estão aumentando ou diminuindo, mas o que nós estamos fazendo do Espiritismo dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Um beijo para você, cuide-se bem e até outro momento.